Bom dia, meus queridos. Mais uma vez, doutor Maurício. Queremos falar sobre o assunto hoje, síndrome de pânico. Alguém perguntou-me o que vinha a ser a síndrome de pânico, né? Do pânico, muito falado, muito comentado hoje em dia, tá? Muitas pessoas são afetadas por essa síndrome, tá? E isso nós vamos decorrer no nosso bate-papo. Primeiramente, historicamente falando, a síndrome de pânico ou pânico, ele sempre esteve presente na humanidade. Sempre esteve presente na humanidade, ok? Por exemplo, na Grécia Antiga, quando alguém entrava em pânico, era como se fosse punição dos deuses. Alguém desarmonizou em relação aos deuses e automaticamente essa pessoa deveria ser sacrificada, tá? Então, o pânico na Grécia Antiga, sempre em todas as comunidades tribais, havia pânico, mas não era síndrome de pânico, tá? A gente vai entender depois, durante a nossa fala. E outra coisa, na história todinha podemos ver o pânico, por exemplo, o pânico na Idade Média, era visto também o quê? Que era, quando havia alguém com pânico, o domínio religioso na época, tinha duas opções. Ou era demônio, ou então é que estava sendo punido por Deus por causa de um pecado. Inclusive na Grécia Antiga havia também uma influência que influenciou a própria Igreja Católica no período medieval, dizendo que o surto de pânico era demônio. Aí Hipócrates, né, o pai da medicina, o senhor já sabe dentro da história, ele começou a perceber que nem tudo é demônio. Existem fatores de reações na vida do homem que não tem nada a ver com o demônio, porque nós temos 3 dimensões. Estão lembrando que sempre nós falamos? Eu creio assim, a tricotomia estrutural do homem. Corpo, alma, psique e espírito, a nossa parte transcendental que precisamos de Deus. Então, na verdade, foi evoluindo essa questão de pânico, né? E foi chegando o quê? Através da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, os costumes do homem foram sendo atingidos por mudanças estruturais, lembre-se disso. E o que aconteceu dentro da história? Até certo ponto, a mente humana ela foi abandonada. Por que ela foi abandonada? Por causa daquele período que dizia que todo desajuste emocional era loucura. E até hoje ele existe, né, gente? Olha aqui, por favor, existem pessoas que eu não vou psiquiatra, porque eu não sou louco. Eu não vou psicanalista, porque eu não sou louco. Eu não vou psicólogo, porque eu sou louco. Não, inclusive, quero dizer para você um detalhe. Antes de se instalar o quadro patológico dos transtornos mentais, talvez você poderia ter feito uma prevenção e não cair nesse quadro hoje. Então existe ainda esse estigma, tá? Essa tradição que as pessoas... A mente humana foi abandonada. Foi abandonada porque dentro da história houve aquela época dos transtornos de mentais, havia os sanatórios, lembra disso? O sectarismo, aquela questão, colocava as pessoas lá nos transtornos mentais, química, choque elétrico e lobotomia, né? Lobotomia é aquele momento em que tirava metade do cérebro para ver se a pessoa melhorava seus sintomas de transtornos mentais, até também a própria convulsão, tá? Essas convulsões epiléticas era visto como se fosse uma espécie de demônio ou então loucura. Então a mente humana ela ficou um tempo, depois historicamente da Grécia, da Idade Medieval, do Renascimento, e depois com o cientificismo, no começo, ela ficou vista, todo transtorno mental é loucura, colocava o indivíduo lá dentro do sanatório, remédio e química. Os senhores lembram disso, né? Estão lembrando? Que automaticamente as pessoas viravam zumbi vivos, só na base do remédio, porque não havia ainda uma consciência científica de que os transtornos mentais não são loucuras, os transtornos comportamentais não são loucura, por favor, é bom que entende isso. E outra coisa aqui que eu vou afirmar, a loucura não existe para o louco, porque o louco tem seu próprio mundo. Às vezes a loucura existe para nós que temos nosso mundo aparentemente normal.
coisa legal, né? Inclusive tem um filme chamado Alienista, é isso mesmo, se não me engano, Alienista, um livro também, que fala que um médico chegou na cidade e começou a internar todas as pessoas dizendo que era louco. E foi de repente, no final da história, percebeu que o louco era ele. Então, essa questão, ninguém é louco, gente, lembre-se disso. O próprio louco tem o seu mundo. E como se entender o louco? Conforme for o quadro dele, você entra com terapia medicamentosa e você pode conversar com o louco entrando no mundo de loucura dele. Olha aqui, de repente eu atendo alguém aqui no consultório com paranoia para fazer análise e eu entro no mundo de paranoia dele. Aí quando eu entro no mundo de paranoia dele, começo a viver o mundo dele, ele estabelece confiança comigo. De repente eu consigo detectar o arquivo no aspecto de trauma psíquico no inconsciente e há uma remoção, há uma reescrita, há um outro significado do conteúdo, lembre-se disso. E de repente a pessoa começa a ter um comportamento que fala, puxa vida, este mundo não é meu mundo, eu consigo puxar o mundo que ele criou na sua paranoia para o mundo da realidade, porque eu já estou no mundo dele. Ninguém é louco, mesmo louco tem o seu próprio mundo, entenderam? Mas nosso assunto é o síndrome do pânico. Então o pânico sempre foi visto durante toda a história, tá? E aí o que acontece? Depois vem a questão da religiosidade também, muito séria, que todo pânico é demônio, né? Expulsa o demônio, e de repente as pessoas têm um pânico em determinado setor, chama o padre, chama o pastor, chama o missionário, e ninguém refletiu sobre a questão dos transtornos da mente. A síndrome do pânico, que chama síndrome, eu vou explicar o que vem a ser a síndrome, ela começou a ser vista no aspecto clínico de um determinado 30, 40 anos para cá, viu? Automaticamente, que foi visto como algo que precisa ser tratado, que não é demônio, nem tampouco punição de deuses. E por que chama síndrome do pânico? É porque uma síndrome é constituída de vários fatores. Não é um fator só que gera a síndrome do pânico, tá bom? E eu gosto sempre de dizer que, na minha linguagem clínica, a síndrome do pânico é a soma de todos os medos. Inclusive, se quiser anotar isso aí, é a soma de todos os medos, porque nenhum fator isolado produz a síndrome do pânico. Quer ver? De repente você vai na escola e tem um pânico. Por exemplo, como o quadro aconteceu ali, você vai ter medo de voltar à escola, com medo de ter a crise novamente. Mas não foi a escola que foi a causa do síndrome do pânico. Não foi uma única causa. Se a causa, se a síndrome do pânico, existem diversas causas, então nenhuma causa única poderá desenvolver a síndrome do pânico. Síndrome é porque são vários fatores, tá? Então não existe um único fator. Agora, a questão da síndrome do pânico é questão de medo. Nós temos o medo normal, presta atenção, o medo normal, que é um medo biológico que preserva a nossa vida. E a criança pode, quando ela nasce, é importante entender isso, ela não tem medo. Vocês já perceberam isso? A criança não tem medo. O medo é uma aprendizagem. Olha aqui, a criança quando nasce não tem ódio, não tem medo, não tem amargura, não tem nada. Geralmente esse aspecto ele é aprendido pelo meio ambiente. Agora, aí está o grande fator. A primeira origem do pânico está exatamente em quê? Vamos analisar? Na vida intrauterina. Quando os medos no relacionamento entre o casal começam a acontecer, a criança começa a registrar arquivos de medo. Arquivos de medo. Olha aqui. O pai brigou com a mãe brigou com o pai, houve uma crise, alguma coisa aconteceu, um impacto, um incidente na gestação, depois de 2 meses e meio de gestação, registrou-se na criança quadros de medo, mas isso não quer dizer que ele venha ter pânico, tá? Mas está lá esse quadro de medo. De repente essa criança nasce lá, com esses medos lá, e durante o período em que ele está sendo estruturado para receber a orientação pelos pais, na questão de construir nele um medo normal para preservar a sua vida, os pais exageram. Já percebeu isso? Por exemplo, o menino vai chegar com o dedo na tomada. O pai dá aquele escândalo, eu já falei que você não pode pôr a mão aí, você vai morrer. Olha para você ver.
já gerou na criança um medo. Olha, o dedo na tomada, é claro, poderia causar uma morte, mas a sua reação emocional em expor isso já adoeceu a criança. Quer ver? Eu vou afirmar para vocês aqui, ó. Todo o processo de ensino por parte dos pais aos filhos, conforme o conteúdo emocional do momento, adoece o menino. Os senhores estão entendendo? Quer ver? Você pode dizer um sim adoecendo seu filho. O menino te pede uma coisa, fala não, de repente vai sim! Esta palavra sim, com esse conteúdo emocional exagerado, vai ser registrado na criança um período do quê? De insegurança. Aconteceu alguma coisa, porque seu sim foi além do limite. O que fica registrado no conteúdo de aprendizagem da criança, meu querido, é a carga emocional do seu ensinamento. Quando você coloca uma carga emocional no seu ensinamento de forma exagerada, já pode gerar na criança sintomas. E quando você exagera nessa questão de produzir na criança o medo natural, e você produz nela um medo exacerbado por causa dos seus traumas e conflitos não resolvidos, a criança já começa a ter mais medo em relação à vida. Menino, você vai cair daí, pelo amor de Deus, já falei para você não subir, e dá aquele escândalo e briga com a mulher, tira essa escada daí, não pode estar. De repente você pode estar colocando a semente da acrofobia no menino. Os senhores estão entendendo? Olha aqui, gente. Então o medo, a síndrome de pânico é um medo é a soma de todos os medos. Aí de repente esse menino vai criando nesse ambiente medroso. Quer ver outra coisa? Aí o pai começa a dizer para o filho pequenininho assim: cuidado que tem bicho aí que vai te pegar. O inconsciente leva tudo ao pé da letra, viu? Não brinque com seu filho, tá? Não brinque com seu filho. Inclusive eu tratei um dia uma criança aqui no consultório, meu paciente, através da mãe. Ela falou que a criança estava mutilando o órgão genital, um menininho. Escute como é a mente humana, na questão de inconsciente. O que aconteceu? Eu analisando, percebi e falei, gente, mas não tem quadro específico dessa criança mutilar esse pinto, esse pipio. Aí de repente vai e a mãe fala assim: ô doutor, eu vou te falar uma coisa que às vezes é importante. Eu falei: fala, querida. Eu sempre brinco com o menino. Se ele não vestir a cuequinha nem o calçãozinho, eu vou cortar aquele pipi e fica balançando. Olha para você ver. A mãe falava com brincadeira. Mas a mente da criança, o inconsciente da criança, também o inconsciente adulto, lembre-se disso, porque o inconsciente é atemporal, tá? Ele é atemporal, ele não está preso no tempo e no espaço. Registrou que o pipio dele não era importante para ele e que ele precisaria obedecer à mãe que estava cuidando dele e queria cortar o pipio. Então, antes que a mãe cortasse o pipio, ele já começou a cortar. Oh, mas doutor, o que é isso? É extremismo? Não. Tá? Isso é algo que a gente trata dia a dia aqui na clínica, viu? Em nível de inconsciente, a nível de inconsciente, viu? É bom que nós entendamos isso. A gente chama de brincadeiras, o inconsciente leva a sério, porque ele não tem essa noção que é brincadeira. Nossa consciência tem, o inconsciente não. Ele absorve aquilo como lei, mesmo se for na brincadeira. Então, voltando à questão da síndrome do pânico, de repente vai tendo medo em cima de medo, em cima de medo. Aí as causas da diversibilidade dos medos que são acumulados chegam a um ponto de que se torna insuportável na mente humana. Aquele medo natural começa a se tornar fóbico. Olha aqui, ó. A síndrome do pânico é um medo fóbico. Um medo fóbico. Imagine você, se você, no seu desenvolvimento estrutural de criança, você fica vendo filme de terror, filme de massacre da Serra Elétrica, Jogos Mortais, essas loucuras que tem por aí, essas cenas drásticas que tem por aí, já vai gerar outra coisa. Imagine também o pai dizendo, vê uma questão de guerra, os meninos estão tudo na sala assistindo,
Aí de repente, olha como é que nós adoecemos nossos filhos com futuro pânico. Aí de repente o pai começa a falar, o mundo está terrível, puxa, não sei o quê, cuidado, nós não podemos sair, tem estupradores por aí, tem pedófilos por aí. Aí começa a trazer para o inconsciente da criança um medo exagerado da realidade. Enquanto os pais deveriam falar, nós devemos que ter prudência. A prudência não é alimentar o medo. Olha que coisa gostosa. A prudência não é alimentar o medo. Nós vamos cuidar dos nossos filhos, tudo direitinho, e papai e mamãe vai cuidar de todos, mas sem exatamente exacerbar o quadro do medo, que exatamente é o medo patológico, que o medo exacerbado se torna fóbico. Então o que acontece? A pessoa vai desenvolvendo dentro dessa questão. Aí depois falta na própria educação da criança a segurança do pai, o afeto da mãe. E só faz outra coisa. E de repente as cobranças da mãe, tudo isso influencia para desencadear o pânico e a síndrome de pânico. Quer ver? O menino tira nota baixa, a mãe dá aquela, não sei, eu estou te falando, eu vou tirar você da escola e pá, você tem que ser o padrão, seu pai inteligente, sua mãe inteligente, gerando na criança um medo terrível. Medo. E de repente na própria escola ela pode ter síndrome de pânico, porque é o lugar onde ela é mais cobrada. Síndrome de pânico. Os senhores estão entendendo o que é a síndrome de pânico? E por que nossos dias está sendo comum, igual a gripe? Porque a mente humana está no aspecto no limite. A mente humana está no limite. E esta questão do não limite está ligada aos nossos costumes, está ligado o que mais? A nossa alimentação, porque o intestino é seu segundo cérebro, lembre-se disso. Uma criança que come somente comida industrializada, a tendência dela é ter uma fragilidade neurológica violenta e também sintomas psicológicos violentos, porque o cérebro passa fome. Nosso cérebro está faminto. O cardápio que nós comemos, que a maior parte da sociedade come hoje, é simplesmente carboidrato que estufa o bucho e às vezes cresce a musculatura e pelanca de forma falsa, permita-me ser essa linguagem, mas não alimenta o cérebro, tá? O nosso cérebro existe um cardápio específico. Qualquer hora dessa a gente vai falar sobre isso. Eu não sou nutricionista, mas nós entendemos do nosso cardápio psíquico. Mas voltemos ao nosso tema, que é a síndrome do pânico. Então, de repente, se instala. No momento que a pessoa estiver na crise do pânico, é necessário a terapia medicamentosa. Porque quando ele entra na crise do pânico, ele, até certo ponto, sua questão de hormônios já estão comprometidos. Não é que o remédio vinha resolver, não. O remédio não retira seus medos, que não foram trabalhados. Quem vai retirar seus medos é a análise, viu? Que vamos lá na causa, removendo os medos, recriando um novo significado e reestruturando você. Mas no momento da crise é necessário a terapia medicamentosa, porque o medicamento ele impede a causa no momento que pode estar comprometendo a química da mente e o efeito que a pessoa realmente pode até fazer besteira consigo mesmo. Lembre-se disso, tá? Começa a prejudicar todas as suas áreas, entendeu isso? Agora, posteriormente, você precisa procurar ajuda clínica. Não existe remédio para as dores da alma. O remédio só funciona em 100% e deve ser tomado sempre de forma diária, quando existe um exame que detecta um problema neurológico ou então um problema neuropsiquiátrico, porque os exames tecnológicos não reproduzem as dores da alma. As dores da alma só são descobertas, meus queridos, quando a gente chega aqui, faz aqui, ó, uma tomografia do seu inconsciente aqui. Aí nós podemos descobrir as dores da alma, viu? Tomografia do seu inconsciente. Então estamos falando sobre pânico. Essa pessoa entra em crise. De repente entra em crise. Aliás, antes dela entrar em crise, começa a ter os sintomas. Vê o estresse. Olha que é o primeiro sintoma que tem alguma coisa, que alguma coisa está errada com a sua mente. E o estresse que começa a desenvolver as doenças, esses transtornos
comportamentais, é quando você começa a perder a paciência com tudo, viu? E até com você mesmo. É o primeiro sintoma que já está tendo alguma coisa errada. Então, antes de estabelecer qualquer coisa que venha caracterizar a síndrome do pânico na forma prática, você deve procurar ajuda. Entrou em pânico, está em crise, terapia medicamentosa. Os nossos psiquiatras hoje, eles são bem, alguns, né? Eu quero parabenizar aqui a nossa classe psiquiátrica que tem aí, nossa classe psicóloga, psicanalista. Alguns profissionais têm realmente essa consciência, inclusive conforme a fase da criança, a fase da pessoa que entrou em pânico, é necessário escolher um psiquiatra ou um profissional que entenda daquela fase. Porque no momento que você entra com terapia medicamentosa em relação ao pânico, o nosso psiquiatra tem que entender que fase ela está vivendo no aspecto psicológico, para que o remédio seja bem, cause um efeito legal. Entendeu o que eu disse? De repente ele entrou de pânico, vai e começa a tomar um remedinho, passou, mas você não superou. Se você não procurar ajuda clínica, psicanalítica, você não resolveu o pânico não. Porque o pânico tem um fundamento de conteúdos psíquicos, de vários conteúdos psíquicos, de medos não resolvidos, que se tornou em fobia. E por que o pânico, por que essa palavra pânico? É porque no momento em que você começa a ter a crise de pânico, a sua mente começa a ter uma sensação de morte. Porque o oxigênio do seu cérebro começa a diminuir. Olha como é que é. O cérebro não começa a ter a oxigenação necessária devido ao desgaste dos medos, das angústias, dos traumas não resolvidos, da alimentação que não alimenta o cérebro. De repente, ele pega tudo o oxigênio do corpo e joga para ele. Aí quando exatamente você começa a perceber e os outros órgãos começam a sentir sem esse oxigênio, o coração acelera. No momento que o coração acelera, aí diz, poxa, eu estou com um problema cardíaco. Olha você ver que coisa. Minhas mãos estão gelando, eu estou com um problema cardíaco. Não, o que está acontecendo? Por quê? O pânico, ele, quando na sua ajuda clínica, ele sente relativamente resolvido se ele achar um fator clínico, orgânico que o explica. Quer ver? Se o camarada chegar, ter uma síndrome de pânico e depois ele descobrir que tem um problema cardíaco, ele melhora. Porque ele toma aquele remédio, efeito placebo, que vai na mente, olha você vê que vai na mente e corpo, mas de repente o pânico vai se instalando quando você percebe que você não tem nada. Vai ao cardiologista, não tem nada, vai ao pneumatologista, não tem nada, vai ao neurologista, não tem nada. Você percebe, faz exames de tomo, exame de ressonância e tudo que imaginar, esses exames tudo de saúde, vai, urologista e tal. Aí o médico fala, você não tem nada. E o cara, quando está vivendo síndrome de pânico, ele quer entrar num clínico e o clínico dizer assim, o seu problema é esse, porque ele já sai resolvido. E não é assim. Porque o pânico, ele não tem uma única causa. E a causa é subjetivamente psíquica de todos os medos que não foram resolvidos. Então, a partir do momento que você teve pânico, é necessário, crise, é necessário que você procure terapia medicamentosa e procure urgentemente fazer análise. A crise de pânico, ele é assunto de psicanalista. Desculpa aqui, psicólogos, inclusive eu coloquei uma reportagem, uma fala nas minhas redes sociais falando sobre a psicanálise e a psicologia se ampliam, mas existem áreas da psicologia da psicanálise que a psicologia não atende. Aquilo que eu já expliquei várias vezes, vou explicar. A psicologia trata exatamente a parte de cima do motor psíquico, vela, cabeçote. A psicanálise vira brequim lá embaixo do motor. É aí que é um detalhe. E o inconsciente é desse tamanho. E o consciente é desse tamanho. Porque nosso consciente, tudo que não é resolvido, ele joga para o inconsciente resolver. E quando não resolve, se instala exatamente a questão traumática. Se um dia o gatilho da memória abrir aquele conteúdo não resolvido, você entra em crise. Síndrome de pânico. Ou quando você exatamente
tivesse precisa procurar ajuda, depois urgentemente procurar fazer análise. A síndrome de pânico é curável? Sim. E outra coisa que ninguém morre de síndrome de pânico. Outra coisa, viu? Inclusive a minha tese de formatura, né, meu TCC na pós-graduação em psicanálise clínica foi síndrome de pânico, tá? Síndrome de pânico. Pesquisei muita coisa e até hoje estudo de dor de síndrome de pânico. Então, lembre-se do detalhe. É necessário, após você ter a crise, procurar uma terapia medicamentosa e ao mesmo tempo procurar um analista para começar a resolver os problemas dos seus medos, porque a síndrome de pânico é a soma de todos os medos. E sabe o que acontece nessa questão quando você tem a síndrome de pânico, conforme já falamos? Você tem aquela consciência inconsciente que vai morrer. E a angústia é o seguinte: quando você tem a consciência inconsciente que vai morrer, o seu corpo não está morrendo. Essa é a grande angústia do pânico. E você queria, porque se alguém disser assim, você tem um problema assim, você já se resolveu, e não é detectado. E você sabe qual é o maior medo na síndrome de pânico? É o medo de enfrentar o próprio medo. Eu vou repetir mais uma vez. O medo fóbico da síndrome de pânico, o maior medo é enfrentar o próprio medo. E você sabe que o medo produz coisas que você não imagina. Tratei certa vez de um paciente meu consultório. Olha o que o medo faz, hein? Ele disse: doutor, eu vim aqui porque eu estou com um problema sério. Eu falei: qual que é, meu filho? Aí nós fizemos a tomografia dele, percebemos que não tinha nada grave, nenhum distúrbio psiquiátrico, porque por trás disso aqui a gente descobre, viu? Se o seu problema é psiquiátrico. Se é um problema psiquiátrico, eu já encaminho para o psiquiatra. Isso é uma consciência profissional, viu? Por favor, não vá ficar. Se você descobre que uma pessoa tem um problema que não é na sua área, encaminhe para o especialista. Não engane não, viu? Pelo amor de Deus. Aqui foi uma palavra para os pastores e líderes, padres, religiosos. Você está adoecendo sua comunidade porque você percebe que sua comunidade está com transtornos comportamentais de nível clínico, precisando de ajuda clínica, e você espiritualiza tudo, leva por oração e vive essa confusão louca, depois faz barganha dizendo que Deus resolve tudo. E, por favor, isso é um crime contra a humanidade. Olha que eu estou falando de forma bem clara para você. Então, o que acontece? Eu falei: mas o que está acontecendo com você, meu filho? Falando anteriormente, meu paciente falou: não, todas as vezes que eu vou dormir, eu olho para a cortina e vejo uma mulher olhando para mim. Eu falei: cara, uma mulher olhando para você? Me caracteriza essa mulher. Ele me descreveu a mulher. Aí eu falei assim: rapaz, o que você come antes de dormir? Porque você sabe que a pior coisa que tem na vida é você dormir com o estômago cheio, meu filho. Pelo amor de Deus. Você quer ter saúde psicológica, emocional, não durma com barriga cheia, com a pança cheia, porque o sono é uma reestruturação da sua mente. Você precisa ver, depois eu vou explicar sobre isso, viu? Tá? Se alguém desejar, peça opinião, fala, sugere aí para eu falar sobre isso. Pança cheia e sono são duas coisas incompatíveis, é igual a cachaça, é igual a bebida e a direção. Aí eu falei: cara, uns 2, 3 dias depois eu percebi que era uma projeção de um medo que ele tinha. Eu falei: rapaz, eu vou passar um remédio chamado atitude para você, que meus remédios sempre é atitude, tá? Eu falei: o que é? Eu quero, na hora que você ver essa mulher, eu quero que você levante e vá tremendo, e outra coisa, na hora que você estiver indo, me xingue. Fala: eu vou lá porque aquele doutor miserável me orientou isso, pelo amor de Deus, mas vá do jeito que você quiser. Olha para você ver. Olha, eu já estou usando uma terapia cognitiva comportamental. Os senhores estão entendendo, psicólogo? Como as duas coisas andam juntas? Vai para você ver. De repente ele falou, de repente ele foi. Ele percebeu depois que tinha um poste de luz em frente à casa dele. E quando ele olhou, a luz do poste balançava a cortina e trazia a imagem daquela mulher. Naquela noite ele resolveu o seu problema. Ele teve consciência do que ele fez. Não pôde apagar a luz do poste, mas mudou sua posição de cortina
e a mulher desapareceu. Imagine se esse camarada chega para alguém que é religioso, vai dizer que é demônio, alguém que morreu, que está atrás de você, não sei o quê. Imagine se esse paciente chega para alguém que vive simplesmente uma visão de paranoia, de coisa, já é remédio. Não está vendo como é importante a gente saber discernir? Voltemos à questão, para nós terminarmos a questão de síndrome do pânico. Primeiro, é a soma de todos os medos. Por isso que é síndrome, não existe uma causa só. Segundo, na hora da crise precisa terapia medicamentosa, mas posteriormente tem que buscar um analista para mexer no inconsciente, dar um significado sobre os seus medos, colocar o medo biológico de forma normal e o medo fóbico de forma em que você enfrente a vida, porque o medo, quando se torna fóbico, é doentio, mas o medo de preservação da nossa espécie é saudável. Outra coisa que é fundamental, conforme eu falei, ninguém morre de síndrome do pânico, só a sua qualidade de vida fica péssima. E cada vez que dá uma crise e você não resolve, se instala maior o pânico. Aí você tem uma crise na escola, tem uma crise no ônibus, tem uma crise no banheiro, tem uma crise em casa. Essa crise de sintomatologia de morte dentro de um corpo que está saudável. E por que se está no pânico? Porque a mente humana, por meio do pânico, quer resolver as angústias dos medos que não foram resolvidos. Os senhores estão entendendo? Por favor, eu espero que os senhores ouçam essa nossa fala. Ela vai estar no YouTube, tá? Lá no YouTube, por favor, entra lá no nosso YouTube. Vai lá, dê um tintim, não sei nem como é que faz isso, porque eu sou muito